O homem tem um vínculo especial com as ferramentas. Não só com as ferramentas, mas com as ferramentas de caça. E uma das ferramentas de caça talvez mais antiga e uma das que primeiro se desenvolveu foi a faca. Mas por que a faca? Mas por que eu, Carlos, quero falar começar o vídeo falando sobre a faca? A faca não era um instrumento apenas para caçar. Ela se tornou um instrumento extremamente importante para a sobrevivência do homem e de seu grupo. Afinal, foi com isso que o homem começou a enfrentar a fúria da natureza, os animais da natureza, os predadores. E mais tarde a faca se tornou-se importante para a preparação de alimentos e para a construção de outros objetos, tais como lanças, cortar cipó. Ou seja, o homem precisou deste instrumento para começar a ter uma vida melhor. A faca e o fogo talvez tenham sido as descobertas mais importantes do homem. E é com este vídeo hoje que nós vamos falar, mas deixa eu guardar aqui, senão você vai achar que eu estou muito agressivo e violento, e não. Esta faca em especial é um presente de um inscrito nosso aqui do canal, o Cid, do Trabalhar Pra Quê. No nosso primeiro encontro, ele me deu carinhosamente esta faca. E para vocês que não entendem de faca, toda faca que tem esta parte de baixo aqui é uma faca de caça, tá? Faca sem isso aqui é considerado faca de cozinha, tá? Agora a faca de caça, ela tem essa parte aqui de proteção e caça, e tem aquela de ataque, que é as de guerra, que tem dos dois lados, é o caso da espada, tá? Quando tiver duas hastes dessa é de ataque, né, de guerra. E essa aqui é de caça porque ela só tem embaixo. E a de cozinha, vocês vão perceber que ela não tem essa haste, ok? Só uma curiosidade para vocês ficarem sabendo aí, ok? Deixa eu guardar ela aqui. Mas o que a faca tem a ver com o falcão? É o título deste vídeo. Você já percebeu como a palavra facão é parecida com falcão? Como o nosso vocabulário é tão repleto, né, assim, de palavras que são próximas uma das outras. Isso nos leva a crer que há alguma similaridade com a potencialidade de poder, que é basicamente o que nós trabalhamos aqui nos arquétipos. Mas deixa eu me apresentar, meu nome é Carlos, conhecido como Agape Akhenaton. Todo domingo, 14 horas, tem vídeo aqui no canal, e falando sobre essas narrativas dos mitos e arquétipos. Esse poder, como a gente pode extrair um pouco desse poder humano para as nossas vidas hoje, né, no nosso cotidiano. E esse vídeo é muito importante porque vocês vão saber um lado secreto do falcão que poucos conhecem. A minha interpretação dos arquétipos sobre o falcão peregrino, né, também, né? E é interessante porque das aves rapineiras, cada uma tem seu talento, sua expertise. Ou seja, a coruja tem o hábito noturno, então ela sabe caçar à noite, uma visão 360 graus. E a águia, o foco, a agressividade, coisa da liderança, né? Grandes nações utilizam a águia como símbolo, né? Mas o falcão não deixa de ser uma ave poderosa também. É uma ave também que foi muito utilizada como símbolo, principalmente no Egito Antigo. Eu vou falar um pouco sobre isso neste vídeo. Se você acompanhar, você vai saber até o final quais são essas similaridades. Então as palavras antigas acabam trazendo algo da mesma fonte. Facão, falcão, né? Ou seja, cada palavra tem em si uma fonte que veio lá de trás, quando o primeiro homem interpreta algo, traz a ele aquilo, continua por toda a época, milênios, séculos, e vai se passando de pai para filho, e aquilo passa a ser uma coisa que está no nosso subconsciente. Então a palavra faca é uma das coisas que tem, a palavra fogo tem conotações com o nosso subconsciente. Então você teve um contato com a faca ao longo da vida. Todo mundo tem um relacionamento diferente com a faca. Então todo mundo tem um relacionamento com o quê? Qual que é a palavra-chave do nosso vídeo? Com a tecnologia. Por incrível que pareça, pessoas falcão, elas têm uma ligação muito importante com a tecnologia.
A pessoa falcão, ela se diferencia da pessoa comum, que às vezes tem estabelecido outros arquétipos. Normalmente, a pessoa falcão irá se destacar. E ou a pessoa de destaque acabam colocando o apelido de falcão naquela pessoa. Por quê? Você imagina, antigamente, no homem pré-histórico, para você ter uma noção do que a gente está falando, o que era, por exemplo, cortar as partes de um animal. Nós temos a época da pedra lascada, né? Os arqueólogos já encontraram pedras lascadas e eles utilizavam essas pedras para cortar, né, a carne e outras coisas e começaram a fazer ferramentas, lanças com pedra lascada. Mas o homem veio a descobrir a fundição, né, ou seja, derreter o aço para chegar nessa potencialidade, nessa tecnologia, nesse ponto, demorou muitos anos. Mas são essas pessoas que quiseram trazer essa facilidade para o homem que revolucionou a forma de viver das pessoas, a forma de sobreviver delas. Tanto que sem tecnologia hoje você não vive. E muitas tecnologias são normais, são naturais. Mas a pessoa falcão, ela é muito mais do que isso. Ela é uma pessoa que ela utiliza toda a tecnologia para o bem-estar, para a sua sobrevivência, para ganhar o seu sustento. Ela não se limita. A pessoa falcão, vamos dizer assim, ela não vai se conter de sempre pegar o ônibus para ir para o trabalho. Ela vai querer usar uma tecnologia melhor. Se ela pode ir de carro, ela vai. Se a distância permite que ela use uma motocicleta, ela usa. E a pessoa, até então, hoje, normal, né? Muita gente faz isso, né? Mas você fala, mas pô, Carlos, muita gente faz isso, todos são falcões? Não, não é. A pessoa falcão, ela usa esse hábito constantemente. Ela faz questão de utilizar o melhor aplicativo, tudo que envolva velocidade, ganho de tempo, essa pessoa está dentro do arquétipo do falcão, né? Tanto que muita gente está dentro do arquétipo do falcão, mas não está nem na coruja nem na águia, né? Está em aspectos diferentes. E o aspecto da velocidade, porque às vezes uma águia, ela não lida bem com a tecnologia. Ela lida bem em mandar alguém que mexa com tecnologia fazer para ela. Mas ela mesma não tem essa ligação com a tecnologia, com a faca, com essa descoberta da ferramenta, do utilizar a ferramenta. Já o falcão, no Egito Antigo, ele é associado ao deus Sol, Atum. E o que acontece? Por quê? Eles diziam que era a única ave que conseguia olhar para o sol, né? Que conseguia parar por cima da cidade. Podemos então entender que o falcão também tem a visão macro do côndor, né? Que a gente fala, o côndor tem a visão macro. Porém, como eu digo, cada arquétipo, cada ave tem a sua simbologia secreta. E a do falcão é que ele é associado, se você associa o leão ao rei, saiba que antes das pessoas associarem o leão ao rei, o falcão era associado ao rei egípcio, ou seja, ele era associado ao faraó. Quase sempre deus Horus, né, era conhecido como o falcão, a simbologia de deus Horus era o falcão, e ele era associado quase sempre em todas as figuras de rei e faraó, estava lá Horus na mesma altura, ou seja, era como se o rei tivesse a mesma potência de um deus. Então, na simbologia antiga você vai perceber que sempre o homem utilizou o símbolo. A diferença é que este conhecimento não estava acessível àquela população na época e não está acessível a muita gente. Quando você que está aqui no canal pergunta para alguém, você sabe o que é arquétipo? A pessoa vai ficar assim, vai vir o grilo, né? Cri, 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 cri. A pessoa não vai saber explicar para vocês. Então nós entendemos assim que já foi associado ao rei a figura do falcão. Então o rei, longe dele ser essa águia que a gente fala hoje, né? O rei, ele é um servo da população. Ou seja, ele tem que fazer o que a população deseja em si.
Não é fácil ser um rei. E às vezes não é fácil você utilizar ferramentas. Porque quem está em volta, às vezes pensa assim, pra que eu vou usar isso aí? Pra quê? Pra que eu vou desenvolver isso? Tem gente que fala assim, eu nem gosto de computador. Imagina, uma pessoa falcão hoje já faz tudo no computador, utiliza-se tudo. Mas lembre-se, não é para a pessoa que usa o computador para, por exemplo, jogar jogos eletrônicos, não é para você só fazer um tipo de coisa. O computador para essa pessoa ele é imprescindível para ganhar dinheiro, para ganhar tempo, então tudo para ganhar informações. O computador para a pessoa falcão é sempre uma ferramenta. Então, quando a gente começa aqui a falar a pessoa que desenvolveu a primeira faca, essa pessoa era uma pessoa falcão. Essa pessoa queria realmente revolucionar, trazer uma postura diferente na vida das pessoas. E isso é que caracteriza muito profundamente a pessoa falcão. Para mim, o falcão é mais do que um símbolo de velocidade, pois as pessoas associam somente a velocidade. Para mim, a pessoa falcão hoje é a pessoa que utiliza a tecnologia para o crescimento pessoal. Quando a pessoa faz isso para crescer pessoalmente. Então, nós temos que entender que a pessoa que faz de tudo para evoluir, para crescer, usando tecnologia, talvez como você está fazendo agora, usando o celular para uma possibilidade, e dali usar outras tecnologias, para facilitar. Ou seja, hoje a pessoa falcão diria assim, você compraria uma máquina de lavar louça? Talvez a pessoa, mas desgasta muita energia. Não tem problema para a pessoa falcão, sabe por quê? Porque a pessoa falcão prefere ganhar tempo e com esse tempo ganhar mais dinheiro e pagar a conta de luz. Ela não fica com o pensamento e crença do tipo, isso vai aumentar a conta de luz. Não, essa pessoa não pensa assim. Por isso que nós falamos, cada arquétipo traz um tipo de pensamento, um tipo de visão que somente quem interpreta consegue captar essas nuances que nós vamos falando aqui. Então, mais do que a velocidade, é aquela pessoa que utiliza como ferramentas para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu crescimento pessoal. E pessoal, quando a gente fala, é a tríade, que eu sempre comento aqui, a tríade maia, material, espiritual e financeiro. Ou seja, você desenvolve a materialidade na sua vida. Você tem dinheiro estocado para que você utilize na hora necessária. Mas você não esquece do espiritual. Porque você sabe que daqui você não passa e logo você morre. Então se você não cresceu espiritual também, você vai levar o quê daqui? Outra coisa também que a pessoa falcão ela sabe utilizar, ela utiliza a medicina preventiva, sabia? Ou seja, a pessoa falcão ela não vai ao médico porque está doendo. Ela vai para usar a tecnologia, o conhecimento dos médicos para manter sua saúde, manter seu corpo. Então ela vai antes no médico. Ela faz a medicina preventiva. Por quê? Porque ela tem a visão de que aquilo é uma ferramenta para ela. E que a ferramenta vai produzir nela, vamos dizer assim, a ajuda, o crescimento. Vai desenvolver não só a si, mas as pessoas que estão também em volta dela. Então a forma Harry, significa Horus no Egito Antigo. Então simbolizava que Horus pairava sobre o ar. A capacidade do falcão parar para pegar a presa sempre encantou. Quem olha o falcão vê que ele começa a bater as asas, mas há uma parte mística que ele para, em que ele fica parado. Então a pessoa pensa assim, que aquela ave era como se fosse mágico. Como ela podia parar no ar e ao mesmo tempo ficar ali e de repente descer e atacar. Então eles viam esses aspectos como divinos. E eram aspectos que o rei precisava ter. O rei precisava ter uma visão macro da sociedade. Ver tudo que estava em volta. O rei utilizava-se de tecnologia, armas, barcas para atravessar o Nilo, astronomia, sacerdotes e tudo mais. Era uma coisa só. O homem se desenvolvia por inteiro antigamente. Então, as pessoas iam, de certa maneira, vendo que o rei como uma divindade, porque a maioria das pessoas não tinha tecnologia, não tinha como utilizar aquilo. Então você via o falcão na cabeça do rei, se tornava um símbolo divino.
Ou seja, acabava-se que preservava aqueles animais porque todo mundo respeitava aquilo como algo divino. Se era certo ou errado, mas era uma simbologia muito forte, muito poderosa, que perdura até hoje. E tem uma parte mística aqui do falcão. Eu quero que, se você que chegou até aqui, por favor, coloque falcão místico aqui no comentário. Asterístico falcão místico. O falcão tem uma coisa que os estudiosos perceberam, que a maioria das rapineiras, fora a coruja, que começa a sua jornada à noite, a caçar à noite, né? Muitas corujas caçam à noite, fora a buraqueira, né? Que ela caça o dia todo. Eles perceberam que no crepúsculo vespertino, quando avançava a noite, muitas aves já tinham se recolhido. Tanto que o falcão caça outras aves menores, como a águia. Porém, eles percebiam que a maioria das aves se recolhia, se escondia na noite, no crepúsculo. Quando começa o crepúsculo, as aves se escondem. O falcão, ele avança. Olha como ele tinha uma simbologia divina. Por isso que as pessoas viam o falcão como uma coisa divina. Porque ele avançava. Quando todos silenciavam, ele avança à noite. E qual que é a presa do falcão? Principalmente na hora do crepúsculo, quando começa a noite, o morcego. Simbolicamente, o que significa isso? Aquela ave que consegue atravessar o crepúsculo, aquela ave que utiliza essa tecnologia para avançar à noite, trabalhando, avançar, mas não vai a noite toda. Ela simbolicamente é aquela pessoa que resolve trabalhar mais para ganhar mais, que faz a hora extra. Então ela dá esse passo além do que as outras pessoas. Então é aquela pessoa que vai começar a fazer horas extras, vai fazer algo extra de sua vida. Então ela, longe de ser um arquétipo comum, fraco, ela se torna um arquétipo forte, ela começa a se tornar um poder pessoal a mais. Ela sabe que tem que fazer algo a mais para ir além das outras pessoas. Não é interessante? Então a gente tem que entender que a pessoa que escolhe tecnologia, que escolhe fazer algo extra, aprender algo extra, já está em outro arquétipo, já está superando as outras pessoas. Então é um ponto interessante a se pensar, que a ave, ela avança o crepúsculo, é como aquela pessoa que avança suas sombras interiores, vence a si e vai além das demais. Não é importante? Então a gente tem que entender que a pessoa que consegue vencer suas trevas interiores, começa a lutar por uma vida melhor, já está no arquétipo do falcão, já iniciou alguma outra mudança. Serenidade profunda do seu coração, eu me torno você.